Esse é o Capso e nós vamos falar agora do áudio da reunião do general Heleno com Bolsonaro, que teria sido gravado pelo Ramagem e foi liberado hoje pelo Alexandre de Moraes. Uma situação complicada, né? Como eu expliquei para vocês, isso daqui, lembra, isso aqui é a investigação do software First Mile. Não porque a BIM está espionando pessoas e não sei o que lá, mais um caso, claro, de pesca probatória. Entraram lá com a desculpa do First Mile, tentando achar qualquer coisa que pudesse ser usada contra Bolsonaro. Acharam esse áudio aqui que vocês vão ver. Tudo que tem ali é o Bolsonaro falando, olha, eu não quero favorecer ninguém, eu não quero prejudicar ninguém. Eu só quero a investigação sobre o caso dos agentes da Polícia Federal, dos agentes da Receita Federal, que tinham vazado os dados do Flávio Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui. É mais um tiro na água desse pessoal, achando que que estamos destruindo o Bolsonaro. Porque lembra, esse é o objetivo deles. O objetivo deles não é prender Bolsonaro. Se fosse prender Bolsonaro, o Alexandre de Moraes já tinha prendido Bolsonaro. Ele já inventou um monte de coisa, já prendeu gente muito menos do que isso. Qualquer coisinha ele inventa para prender Bolsonaro, porque ele não precisa mais de motivo. Bolsonaro não fez nada errado, mas ele pode puxar alguma lei aleatória lá e mandar prender Bolsonaro, como fez com o Felipe Martins, por exemplo. O que está acontecendo aqui, o que eles querem é criar um escândalo, que as pessoas olhem, caramba, Bolsonaro, olha só, né, interviu e coisa e tal, quis ajudar o Flávio, mas o que tem ali textualmente é o Bolsonaro falando, não quero prejudicar ninguém, quero que isso seja investigado, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Governo do Amor é só imposto, Lula é broxa, eu vou comer a janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então foi isso daí. Olha só, isso, até mais uma pergunta. Por que você acha que o Alexandre de Moraes liberou acesso a uma prova do processo? Ele não abriu o sigilo de todo o processo, ele abriu o sigilo desta única prova exclusiva. Por quê? Porque o objetivo desse processo não é jurídico. Se fosse jurídico, já tem os argumentos, já está com o procurador vai definir se vai fazer denúncia ou não vai fazer denúncia. Não interessa isso para eles. Eles não estão preocupados com o aspecto jurídico, porque o aspecto jurídico eles sabem que não tem nada, que é tudo absolutamente frágil, mas também sabem que como é o Alexandre de Moraes que vai decidir, o Alexandre de Moraes vai decidir o que ele tiver que decidir e ninguém está preocupado com isso, né? Então, ou seja, no final das contas, eles não estão preocupados com o aspecto jurídico da coisa, eles estão preocupados com a imagem do Bolsonaro. Toda essa movimentação que eles estão fazendo, joias, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e mais não sei o que, e eles vão fazendo círculo, né? Fazem todo o círculo. Agora o próximo é o caso do tentativo de golpe, né? Já foram nas joias, já foram no cartão de vacina, já foram agora na BIM paralela, o próximo é o golpe de novo. Depois circula tudo de novo, começa outra vez. Por quê? De novo, o objetivo deles não é jurídico, eles não estão levantando nada para isso daí, porque não tem nada, e eles sabem que o Alexandre de Moraes vai dar a decisão que o Alexandre de Moraes quiser dar, então não faz diferença nenhuma essa investigação. Só que eles têm que jogar lama no Bolsonaro, eles querem diminuir a importância do Bolsonaro no Brasil, né? E aí vem com essas coisas aqui, ó. Uma prova liberou uma prova, um depoimento, né? Tá aqui, ó. Veja a transcrição do STF da reunião entre Bolsonaro e Ramagem. PF diz que foi discutida a proteção a Flávio contra investigações, sendo que Bolsonaro fala abertamente que não quero prejudicar ninguém. Eu quero que a coisa seja feita, eu quero que seja investigado o caso. Qual que é o caso? Os dados do Flávio Bolsonaro vazaram da Receita Federal. Algum analista da Receita Federal cometeu um ato ilícito, né? Não poderia ter divulgado essas informações, fez isso para prejudicar Bolsonaro, para prejudicar o Flávio Bolsonaro e indiretamente o Bolsonaro. Então o que ele tá querendo aqui? Que seja investigado esse tipo de coisa, não quer prejudicar ninguém, né? E aí vem o pessoal aqui, ó. Bolsonaro em torno discutiam envolver órgãos oficiais em investigação sobre Flávio e deixar isso fechadíssimo. O Bolsonaro perguntou o que podia ser feito. O que foi indicado na BIM é justamente que o melhor passo é abrir uma investigação dentro da própria Receita, ou seja, não envolver órgão nenhum. Mas olha como é que eles noticiam. Não porque o Bolsonaro queria envolver outros órgãos e coisa e tal, o Bolsonaro queria resolver o problema. Como que se resolve esse problema? Como é que a gente fica sabendo quem foi o funcionário que denunciou o Flávio Bolsonaro? Porque, veja bem, o problema não é nem tanto a questão do Flávio Bolsonaro, é a questão de que tem uma pessoa que é inimiga de Bolsonaro dentro da Receita. Tinha alguém lá, uma pessoa, que não se sabe o nome dessa pessoa, que de propósito vazou esses dados. O que mais que essa pessoa poderia fazer em detrimento do governo Bolsonaro, né? O que mais que ela poderia fazer mais adiante? Então, esse é o problema. Por isso ele foi até a BIM, né? A BIM é o órgão de inteligência, é o local onde se discute esse tipo de coisa, de investigação do que está acontecendo de agentes internos e externos contrários ao governo, né? E não, nada foi discutido fora da lei, o que chegou à conclusão que tem uma investigação em si. Aqui, ó. Aqui, ó. Em reunião, Bolsonaro disse que Wilson Witzel prometeu resolver o caso do Flávio em troca de vaga no STF, né? O Witzel, um filho da puta, né? Ou seja, aquilo que a gente já sabia que o Witzel estava chantageando o Bolsonaro. O Witzel ganhou as eleições do Rio por causa do Bolsonaro, foi só por causa do Bolsonaro que ele ganhou as eleições do Rio, e aí achou que tinha ganho, não que ele com Dória lá, que vamos tirar Bolsonaro para botar nosso nome. O Witzel fez aquela sacanagem com o Bolsonaro lá em setembro de 2019, né? Do condomínio, lembra do caso do porteiro do condomínio que disse que o cara, no dia do assassinato da Marielle, falou o nome do Bolsonaro. Ficou claro que era mentira isso, porque o pessoal foi lá na coisa e tirou a gravação lá da portaria, mostrando que não tinha nada a ver isso daí, né? Enfim, mas o Witzel querendo sacanear Bolsonaro. E aí, de novo, prometeu resolver o caso do Flávio em troca de vaga do STF. Ou seja, que mostra que era o Witzel que estava movendo os pauzinhos para sacanear o Flávio Bolsonaro no Rio, né? A investigação foi no Rio de Janeiro, né? Em tese, teria sido rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ou seja, era o Witzel fazendo sacanagem aqui. Aí estão colocando isso como se fosse uma coisa ruim pro Bolsonaro. Não, não foi. Ou seja, a gente sabe que o Witzel, que é um inimigo do Bolsonaro, tá querendo sacanear ele com essa investigação do Flávio Bolsonaro. E tem alguém que também é inimigo do Bolsonaro dentro da Receita divulgando informações internas lá, né? Enfim, depois de uma semana dizendo que iam soltar uma bomba, que não sei o que lá, que Bolsonaro agora vai cair, agora ninguém mais vai gostar do Bolsonaro, coisa e tal. A grande revelação que tem aqui é o Bolsonaro falando, não estamos procurando favorecimento de ninguém. Tem que tomar cuidado que isso pode estar sendo gravado, nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Foi a frase específica que o Bolsonaro disse, tá aqui, ó. A gente nunca sabe se alguém está gravando alguma coisa, não estamos procurando favorecimento de ninguém. Ou seja, ele deixando claro que a coisa está toda certa, que não quer nada de errado, não quer nada fora do padrão, o que ele quer é que seja identificado quem foi a pessoa que estava contra o governo dentro da Receita Federal, né? Mas estão querendo colocar isso aqui como, Bolsonaro, ele sabia que estava sendo gravado e falou isso e não sei o que lá.
Que história é essa, cara? É só você ver o que se seguiu daí. O Ramagem fala aqui, ó, a reunião, no final das contas, justamente, era o Bolsonaro manifestou na reunião por não querer favorecimentos ou jeitinhos, que queria fazer a coisa correta, mas que o governo tem que ter uma maneira de resolver esse problema. Então tem uma pessoa dentro do governo que está jogando contra o governo, que está liberando dados do filho do presidente, tem que ter alguma forma de contrapor isso daí, de responder isso daí. Como é que a gente faz isso? Essa foi a reunião, né? E no final das contas não teve nada aqui. O Ramagem fala aqui que se manifestou contrariamente à atuação do GSI no tema, indicando o caminho por procedimento administrativo pela Receita Federal previsto pela lei, e ainda judicial no STF. Ou seja, esse seria o caminho judicial, o caminho legal que Bolsonaro seguiu nas investigações disso daí. Tanto você pode ver o que aconteceu depois dessa reunião. Essa reunião foi em agosto de 2020. Muita coisa aconteceu depois disso. E o que aconteceu? Investigação, jeitinho, não sei o que lá. Não, foi justamente abrir o processo na Receita e abrir o processo no STF contra esse auditor da Receita que estaria liberando dados de forma indevida, né? Ou seja, no final das contas é isso daí. Mais um balão de ar aí, mais um pastel de vento do pessoal. E fica claro ao liberar esse áudio, mais uma vez, que o que eles querem é convencer as pessoas a não gostar de Bolsonaro. É só isso. Não tem nenhum outro motivo. Não tem nada jurídico nessa história, né? Obrigado por